Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. Abotoa esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, esqueço até quem eu sou. Brotinho, não me aperte quando comigo dançar. Tira a mão do meu pescoço, não tente seu rosto colar. Para de beliscar a minha orelha, porque se o sangue subir, eu faço o que me dá na telha e você vai se dar mal. Na escuta do que esta canção me diz, Brotinho Sem Juízo. Você está ouvindo Brotinho Sem Juízo, Roberto Carlos cantando Brotinho Sem Juízo, gravação de 1960, mas essa música não é dele. Essa música também não é do Carlos Imperial, mas o Carlos Imperial disse que era o rei da pilantragem. Carlos Imperial aprontava muitas, mas vamos ouvir aqui o que diz o biógrafo Paulo César de Araújo. Como eu falei no bloco anterior, houve aquela nova tentativa agora do Imperial. O Imperial ajudou muito o Roberto Carlos, isso aí ninguém pode negar. Eu penso até que se não fosse o Imperial, Carlos Imperial, conterrâneo do Roberto Carlos, ele não teria conseguido, talvez tivesse, mas o Imperial foi definitivamente, foi alguém que conseguiu quebrar mesmo a barreira, quebrar mesmo. Quando a gente vai lendo aqui, cada vez que se lê essa biografia e os fatos retratados na época, né? As negativas que Roberto Carlos levou, né? As negativas, né? As recusas, que não foi uma, nem duas, nem três, só gravadoras, eu contei aqui, foram 9 gravadoras. Numa delas ele conseguiu gravar, porque houve uma briga entre um diretor e outro diretor, que era o que tinha produzido o disco do João Gilberto, e Roberto entrou como uma luva, entrou no meio, né? Ele se viu ali para uma revanche entre os dois. Bom, eu já contei isso no outro programa e agora eu continuo dizendo que vamos ler aqui, ó. Depois de quase um ano interpretando João e Maria, que foi aquela música que eu toquei no outro programa, e Fora do Tom, que era uma música também que satirizava o João Gilberto, o Imperial resolveu arranjar outra música para o Roberto cantar ainda nesse ritmo chamado, nesse estilo chamado Bossa Nova. E aí, Roberto Carlos recebeu um novo samba, né? Uma nova bossa, Brotinho Sem Juízo, que você está ouvindo aqui ao fundo, ó. Porque eu fui tão bobinho com você. Essa música tem um bastidor típico do universo imperialesco, né? A melodia dela era, na verdade, de uma bossa chamada Menina Sem Dente. Escuta só. Do compositor Nonato Buzar, maranhense radicado no Rio. Menina, tome cuidado, não seja inocente, não fique sorrindo. Sem dente na frente. Quer dizer, a menina era nova, tinha perdido os dentes. Uma mocinha, uma menininha, né? Que geralmente perde os dentes e aí nasce os dentes novos e tal. Era uma canção de tom humorístico que fora composta no ano anterior, mas ainda permanecia inédita. Não foi gravada, essa música não foi gravada em disco, né? Com essa letra, sendo apresentada apenas em programas de televisão. Após ouvi-la, um colunista de O Globo afirmou em junho de 60 que Menina Sem Dente inaugurava uma ramificação da bossa nova, a bossa porca.
Ocorre que àquela altura a Imperial já havia higienizado a canção de Buzar, pois gostara da melodia e decidira por conta própria transformar a menina desdentada num brotinho sedutor e ousado que, subvertendo os papéis sociais, provoca sexualmente o namorado. Este, como uma espécie de lobo bobo, então a adverte: brotinho, toma juízo, ouve os meus conselhos, abotoa esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, me esqueço até quem eu sou. Em condições normais, essa nova apropriação de um tema alheio, né, poderia resultar em problemas para Carlos Imperial, né? Porém, a dura crítica de O Globo à menina sem dente acabaria de facilitando as coisas, pois Nonato Buzar recebera como uma apunhalada o comentário do jornal, né? Aquele comentário negativo, e criou rejeição à sua própria canção. Não queria mais gravar nem assinar a autoria daquilo, e acertou por fora com o Imperial, né, que registrou Brotinho Sem Juízo em seu único nome. Houve um arrumadinho lá, Imperial deve ter pago alguma coisa, deve ter dado alguma coisa lá pro autor original, né, o Nonato. Assim como Maísa, que para além do talento como cantora, atraía pelo seu par de olhos verdes, né, dois oceanos não pacíficos no poema de Bandeira, né, em Nara Leão se destacavam seus joelhos. Olha só que interessante. Redondinhos, que eram também objetos de crônicas e suspiros gerais. Segundo o Imperial, o verso "Vê se cobre esse joelho" da letra Brotinho Sem Juízo fora inspirado nessa parte do corpo de Nara. A cantora, por sua vez, disse que ninguém ainda prestava atenção nos seus joelhos. Isso só teria ocorrido mais tarde, quando foi para São Paulo participar dos festivais da TV Record. Imagina se no Rio, com tanta menina sem roupa na praia, meus joelhos iam provocar alguém. Seja como for, no início da Bossa Nova e antes mesmo de gravar seu primeiro disco, Nara era vista como uma garota moderna, avançada, o tipo que Imperial pretendeu retratar em Brotinho Sem Juízo. Eu faço o que me dá na telha e você vai se dar mal. Vai haver um carnaval. Brotinho não custa nada, um pouquinho. Bom, Roberto ouviu a música, gostou, aprendeu a tocar e a cantar direitinho. Agora pra onde? Levar pra quem, né? Bateria uma porta de qual companhia de discos, por acaso faltava alguma? Olha só o que diz aqui o biógrafo. Roberto já tinha sido demitido da Polydor e recusado na Chantecler, que era a gravadora do Valdir Soriano, na Continental, na RCA Victor, na Odeon, na RGE, na Copacabana e por último na Philips, né? Imperial então se lembrou de que faltava procurar a gravadora Columbia, a poderosa, a Columbia Broadcast System, a famosa CBS. Mas como chegar lá? Com quem falar? Tão difícil era, para vocês terem uma ideia, né? Folheando um periódico, ele se deparou com o nome do diretor artístico da gravadora, o paulista Roberto Corte Real. No mínimo tínhamos algum parentesco na corte, observou. Eu me lembro que ele pegou o telefone e ligou para a secretária do diretor na mesma hora, disse o Roberto Carlos. E cheio de pose, Carlos Eduardo da Corte Imperial solicitou uma audiência com o diretor Roberto Corte Real.
Corte Real fora nomeado para o cargo pelo próprio chefão da matriz americana, James Conklin, de quem se tornara amigo durante uma estada lá em Nova York. A Columbia Records inaugurara sua filial no Brasil em março de 53. Inicialmente sem estúdio próprio no centro do Rio de Janeiro, os seus grandes cartazes eram nomes internacionais como Doris Day, Percy Fate, Frank Lane e o trio Los Panchos. Um dos primeiros astros locais foi Calbi Peixoto, que se projetaram ali em 54 com a gravação de Blue Gardenia, de Nat King Cole. Naquele mesmo ano, a gravadora contratou o já consagrado seresteiro Silvio Caldas, né? Em seguida, tornaram-se também artistas exclusivos da filial da Columbia o cantor Luiz Cláudio, as cantoras Doris Monteiro, que já toquei muito aqui ano passado, e Emilinha Borba, e também o romântico Tito Madi, uma das grandes influências de Roberto Carlos, né? Para a surpresa dele de Imperial, o diretor confirmou o encontro para aquele mesmo dia às 17h05 da tarde. Eu corri até o Lins de Vasconcelos para pegar um palitozinho, contou Roberto Carlos. Pontualmente às 17h, os dois chegaram ao prédio da Columbia e foram conduzidos até a antessala de Corte Real, que estava terminando uma reunião. Depois de alguns minutos, viram aparecer na porta um senhor de suspensórios, gravatinha borboleta, e camisa listrada, abrindo os braços. Carlos Imperial, entra aqui, meu querido. Imperial ficou até surpreso com a calorosa recepção. Você não está lembrando de mim, rapaz? Não está lembrado de mim? Perguntou o Corte Real, batendo as costas do Imperial, né? O Imperial não se lembrava. Vejam como é que são as coisas, né? Mas Corte Real, apaixonado pelo jazz, frequentava o Jazz Club do Rio de Janeiro, em Copacabana, onde Imperial, metido em tudo, com teatro, com cinema, com revista de fotonovela, com o show de mulata, com tudo, com carnaval, andara proferindo 2 ou 3 polêmicas palestras sobre o tema, né? Imperial falando de jazz, meu irmão, naquela época. Sim, rapaz, naquela sua palestra sobre Chet Baker, eu era aquele chato que ficava toda hora ali fazendo perguntas. Aliás, naquela outra palestra sobre Jelly Roll Morton, eu quero dizer o seguinte, e os dois seguiram falando sobre jazz, cool jazz, West Coast, bebop, enquanto Roberto Carlos esperava na antessala de violão na mão, na maior ansiedade. Bom, o desfecho dessa história eu vou contar no próximo bloco, mas você já deve estar aí querendo saber, né? Porque foi muito fracasso, foi muita tentativa em vão do Roberto Carlos, meu Deus, 58, 59, 60, Ave Maria. Então aqui estão os nomes das gravadoras que eu vou ler antes de terminar o bloco, e no bloco eu continuo, no próximo, né? Ele foi demitido da Polydor, tentou Chantecler, tentou Continental, tentou RCA, tentou Odeon, tentou RGE, Copacabana e Philips. Mas na Colômbia ele vai conseguir alguma coisa. Eu conto depois como é que foi esse negócio todo. Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho, abotou esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, esqueço até quem eu sou.